Devemos usar o descontrole, ou o nervosismo, ou a raiva como uma forma de impor respeito? Fala, mestre, aqui é o Thiago Brigato e a sacada de hoje é exatamente essa. Eu devo utilizar isso para impor respeito? E essa reflexão veio de um vídeo que eu disponibilizei aqui no canal, que é Não Seja uma Pessoa Descontrolada, e eu recebi um comentário assim: não, mas muitas vezes a gente tem que se descontrolar para impor respeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso então? Vamos lá, mas antes, quer ter acesso a todos os meus treinamentos disponíveis numa condição absurdamente especial? Clica aqui abaixo e veja o que eu preparei para você. E é claro, quer uma cópia gratuita do meu livro digital? Clica aqui abaixo também, que eu mando diretamente no seu e-mail. E claro, se inscreva no canal e deixe o seu like para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdos novos aqui no canal, beleza? Vamos lá então, ó. Cara, é bem interessante, porque assim... Vamos colocar, e eu já vi isso várias vezes, já refleti sobre isso algumas vezes, porque eu já li isso, já vi em séries, eu já vi em documentário, e literalmente tem uma certa inteligência nisso daí, tá? No fato de que você, por exemplo, precisa muitas vezes de um certo drama para fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, você mostra que aquilo te deixou muito puto. E aí as pessoas entendem que aquilo ali é melhor não se tocar. Então, basicamente, até se conecta com uma frase que eu já publiquei no meu Twitter, no meu Instagram, que é: ensine as pessoas como você quer ser tratado através de atitudes e não de palavras, né? Então, tem sim uma certa inteligência nisso daí. Agora, o ponto crucial que precisa ser analisado aí é o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa, isso não pode ser utilizado como desculpa para que você se descontrole o tempo inteiro, porque isso é algo fundamental. Então, por exemplo, eu vejo lá, é feio ser uma pessoa descontrolada, só que aí eu coloco, mas é necessário. Se eu tenho essa compreensão, o que eu vou fazer provavelmente? Não vou ter filtro em relação a isso. Eu vou ser uma pessoa descontrolada e vou utilizar isso como justificativa para ser uma pessoa descontrolada. Então eu vou lá, ajo de forma nervosa e raivosa e falo: eu sou assim, foi necessário, isso é preciso às vezes. E aí esse às vezes se torna toda hora. Porque obviamente é muito mais fácil eu me entregar às minhas emoções do que eu utilizá-las de forma mais inteligente. Então isso é muito tênue, é muito sutil e tem que tomar muito cuidado em relação a isso. É literalmente uma análise que você vai ter que fazer para você. Mas então o primeiro convite que eu te faço é: entenda se isso está sendo usado como justificativa para que você use o descontrole como arma em qualquer situação, seja com a sua família, com seus amigos ou com qualquer pessoa, tá bom? Agora vamos lá, um ponto fundamental, mais um ponto fundamental aí. Isso, o que eu enxergo dessa forma de descontrole aí, tá? Basicamente, nós temos uma puta inteligência. Cara, é literalmente fascinante entender o que o cérebro, o corpo são capazes de fazer, né? Aí, o que acontece? Vamos supor que você literalmente pensou de forma racional e tal, e naquela situação você tomou a decisão: cara, agora já bateu o limite. Eu literalmente preciso impor um respeito ali de forma mais determinante. Não vou colocar nesses termos, porque descontrole, papapá, não concordo. Concordo no sentido de determinante, tá bom? Mas é claro que é aquela coisa, é uma linha muito tênue entre você entender o que é um e é outro, e aí vai do seu discernimento, tá bom? Mas vamos colocar de forma determinante, falar alto, falar forte, falar, né? Isso acontece e já, por exemplo, já fiz isso e já me falaram que pra mim, pra aquela pessoa, aquilo ali foi descontrole. Tá tudo bem, cada um tem uma concepção, não é? Ah, você tá nervoso e tal. Acontece, beleza? Então saiba lidar com isso. Primeira coisa. E aí, entenda então que você está falando de forma, próxima, tomou a decisão. Vou falar de forma determinante, vou impor respeito ali, tal. O que eu convido você a fazer? Literalmente, ensaiar isso para que você consiga ser determinante sem que as suas emoções influenciem nas suas ações. E isso é difícil demais, porque basicamente é um trabalho de atuação que você vai fazer. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você for extremamente puto, eu coloco sempre da seguinte forma: quando alguém
Isso, infelizmente, a gente não está imune, né? Acontece às vezes. Mas, basicamente, quando alguém consegue tirar o nosso eixo, é porque a gente permitiu. Então eu sempre coloco isso. Cara, eu permiti aquilo acontecer. Por quê? Aí eu entendo qual foi o ponto fraco ali que a pessoa atingiu em mim e que eu vou melhorar para a próxima vez. E é um trabalho constante. Agora, quando eu, por exemplo, sou determinante, mas dentro de mim consigo ter tranquilidade, que é como, por exemplo, você dar uma bronca no seu filho. Por dentro, sei lá, você até achou engraçado o que ele fez ali, mas você sabe que está errado. E aí você vai lá, é determinante, mas ao mesmo tempo calmo por dentro. Sacou a ideia? Aí eu acho uma estratégia mega inteligente. Só que isso é literalmente muito difícil de se fazer. Porque você exige um puta controle e exige incoerência da sua parte. Porque, mais uma vez, o nosso cérebro e mente são conectados, nosso cérebro e corpo são conectados, e a partir do momento que eu ajo de forma agressiva, meu cérebro entende que ele precisa liberar químicas para que eu tenha mais potencial agressivo, porque eu estou numa situação de risco. Então eles se conectam e vão lá para cima, certo? E também a mesma coisa acontece quando, por exemplo, eu quero ficar calmo, né? Meu cérebro, você está correndo risco, pá, joga, só que eu entendo que não estou correndo risco. Mantenho o meu corpo tranquilo e calmo para que o meu cérebro também se acalme, né? Então é literalmente uma estrada de duas vias, tá? E aí você vai precisar ser incoerente, porque você vai precisar mostrar firmeza, mas estar calmo por dentro. E isso é muito difícil. Então treine literalmente essa habilidade para que quando você tenha que de fato agir como uma pessoa descontrolada, que na minha concepção é uma pessoa determinada, tá? Você tenha muito mais controle sobre as suas ações. Por quê? Porque senão você vai começar num ponto calmo, sendo não aceitarei mais isso, a pessoa vai rebater. Aí você vai lá e, porra, não sei o que lá, aí pum, você já tá bravo e descontrolado. Aí você parou de ser estratégico, parou de ser inteligente, você tá jogando o jogo da pessoa. E assim, você vai encontrar pessoas literalmente extremamente infantis, que vão ter muitos anos de vida e que parecem que esses anos de vida não serviram de nada para a pessoa porque ela não aprendeu com as experiências dela. Talvez ela seja mais irritada do que ela era antes, talvez ela seja mais descontrolada ou mais infantil. E aí você tem que tomar muito cuidado para tomar essa decisão. Sacou a ideia? Por isso que assim, eu defendo muito, muito o fato de você saber muito bem se controlar e não se colocar nessas situações. Mas se você julgar necessário, e isso acontece, como também já aconteceu na minha vida de eu julgar necessário isso, tente fazer isso. E analise os resultados. Como assim? Depois que você sair daquela situação em si, você pensa, vai lá, pega e escreve. Cara, como literalmente eu me senti? Eu consegui aplicar isso de forma inteligente? Você vai ter que ter autoconhecimento em relação àquilo. Porque você vai entender que, eu fui com uma intenção A, eu terminei com essa intenção A, ou eu comecei com uma intenção A e terminei com uma intenção Z, porque eu fui manipulado, não, porque basicamente eu entrei no jogo da pessoa. E aí? Então você precisa fazer essa análise. Então não é tão simples assim como ser descontrolado às vezes é necessário para impor respeito. Tem inteligência, mais uma vez, tem uma inteligência estratégica, mas deu para entender já que o jogo é um pouquinho mais complicado, né? Então, e aí? É necessário de fato ser descontrolado, ser determinante, enfim, para que você imponha respeito? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até o próximo vídeo.